Vamos estudar Provérbios. E a galera está lendo mesmo a Bíblia, hein? Ficaram empolgados. Provérbios. A sabedoria de Deus se espalhando por todo lugar. É mais ou menos isso que começa o livro de Provérbios. Só que além de Provérbios, a gente vai estudar outros 2 livros que fazem parte de um bloco textual, de um conjunto de livros no Antigo Testamento que a gente vai chamar de poéticos. Sabe quais foram os outros 2 livros que a gente já estudou dos poéticos? Quem sabe? Salmos. A turma da frente é sempre nota 10. A galera do fundão só tá lá falando de Botafogo, Botafogo, Botafogo. Pô, tem uma galera ali, ó, o paredão do Botafogo ali, ó. Os flamenguistas, quando passarem por ali, cuidado, hein? Abram o olho, hein? Salmos. E qual mais outro livro que a gente já tem estudado? Alguém falou. Quem foi que falou? Jó. Aí, ó. Tinha que ser, ó, o pai do Timóteo. Pai de Timóteo e de Catarina. E hoje a gente vai ver então mais 3 poéticos. Provérbios. Quais são os outros 2? Cantares. Caramba, gente, vem, sobe aqui. Vocês já sabem tudo. Que beleza! E Eclesiastes. Muito bom. Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos dos Cânticos. Na parte que a gente chegar em Cânticos dos Cânticos, aí a gente vai ter que pedir para aquela galera abaixo de 18 anos sair, e quem não for casado também, tá? Porque aí o negócio vai ferver, tá? A galera vai sair daqui depois de algumas lições de Cânticos dos Cânticos, vai sair cantando assim: a noite vai ser boa, de tudo vai rolar. Só para os casais, repito, tá? Casais, tá bom? Só para os casais. Não, gente, quem não está casado não é casal, gente. Esse negócio de namorinho, é um casal, não. E noivo também não, meu irmão. Noivo não pode considerar nada, pelo amor de Deus. Se a gente falar que considera um tantinho, o pessoal já avança. Também não recomendo, porque eu darei dicas assim muito boas. Mas ó, fiquem tranquilos, é brincadeira, gente. Como é linguagem simbólica, a galera abaixo de uma idade e sem essa experiência maravilhosa do casamento não vai entender nada. Não vai entender nada, tá? Então fiquem tranquilos, vamos ficar junto aí nessa jornada. E aí eu quero que você grave o seguinte: são 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quando a gente olha para a palavra de Deus, já está claro, muito claro para nós, que os 66 livros têm que ser lidos, interpretados, estudados dentro deste conjunto, tá bom? Você não pode pegar um livro da Bíblia e você interpretar ele isoladamente. Senão, acontece o que Felipe estava comentando agora há pouco, que tem uma galera, vai ver Judas, é só uma repetição de Pedro e tal. A galera não vai entender a palavra de Deus no seu conjunto, porque falta a fé e falta esse exame todo harmonioso da palavra no seu conjunto, tal como Deus nos deu, tá bem? Então, quando a gente está falando dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, é importante que a gente estude esses livros juntos. E esse conjuntinho aqui, essa pequena parte aqui dos poéticos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, é bem interessante que a gente esteja hoje estudando eles juntos, por causa do seguinte: vamos resumir nossa palestra de hoje. Provérbios praticamente vai dizer para a gente o seguinte: faça o bem, tudo vai bem. Se fizer o bem, vai acontecer o bem. Aí você passa para Eclesiastes, você está cheio de esperança, que maravilha, vou viver assim, vou buscar o Senhor.
Só que aí você se depara com a realidade da vida. Aí você vê assim, pô, Senhor, olha o corrupto, o desonesto, o cara está feliz da vida, fazendo churrasco, comemorando. Pô, meu irmão aqui está sempre na igreja, líder de célula, mentor, discipulador, o cara é uma bênção e ele está sofrendo, está doente. Disseram para ele que ele não vai viver muito tempo. Senhor, o que é isso? Porque aí a gente precisa ler Eclesiastes. Aí Eclesiastes vai falar o seguinte, ó, às vezes o mal acontece a pessoas boas e vice-versa. E vice-versa. Coisas boas vão acontecer a pessoas ruins. Tudo é vapor, tudo é vaidade. Essa vaidade, como algumas traduções vão até trazer, sem sentido, na verdade é esse vapor, é essa ilusão da vida que quando você tenta agarrar, como a fumaça, parece que tem consistência, parece que tem algum volume. Quando você tenta agarrar, você não sabe é nada da vida, você não sabe é nada, tá? Então, se tudo é vapor, aí você chega a Cântico dos Cânticos. Se tudo é vapor, então dedique-se ao amor. É isso que importa. Estão entendendo? Claro que a gente vai ver em Cânticos dos Cânticos, que é o cântico, o melhor de todos. É isso que significa Cânticos dos Cânticos. É o cântico acima de todos os cantos. A gente vai ver ali uma grande metáfora da relação do povo de Deus com o Senhor. Tá bom? Tudo bem? Então vamos a Provérbios. A sabedoria de Deus espalhada por todo lugar. Na introdução, a gente vai ver o livro com uma série de ditos curtos, né? E essa praticamente é a definição de provérbio, né? É um ditado curto e inteligente que vai oferecer para nós sabedoria. Não está em provérbios, mas como um ditado popular. Vocês devem lembrar, macaco velho não coloca a mão em cumbuca. Vocês lembram disso? Eu só quero identificar a idade de vocês, tá? Que é só quem está acima assim dos 50 que vai lembrar. Tá? E dependendo do lugar que você foi criado, você nem vai lembrar disso, nunca terá ouvido. Já ouviu falar, tem algum ditado popular que você tenha ouvido? Da atualidade? Quem tem bom gosto vê dorama? Não sei. A garotada hoje deve estar falando isso, não sei. Não está na Bíblia, gente. Você está com a sua Bíblia aberta em Provérbios aí? Tá. Então vai acompanhando comigo, abre aí no capítulo 1, vamos lá. A gente pode dividir o livro nas seguintes partes. A gente tem aí o capítulo, em 3 partes, né? A seção inicial, capítulo 1 ao 9, onde a gente vai ver muitos conselhos num contexto quase familiar, é como um pai falando ao filho, não é? Tanto Provérbios quanto Eclesiastes, eles são atribuídos a Salomão, ainda que tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes apareçam ditos de sabedoria que não são necessariamente inventados por Salomão, ok? Então nos capítulos de 1 a 9 você vai ver em diversos trechos, como no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, meu filho, ouça o ensino do seu pai, não despreze a instrução de sua mãe, como a gente vê no capítulo 1, 8. Então são conselhos íntimos, conselhos de quem tem experiência na vida, conselhos não meramente teóricos, mas conselhos de quem já viveu, já foi experimentado na vida e tem intimidade com Deus e está falando a nós. E claro, por ser palavra de Deus, não é apenas um conselho humano para outro humano, mas são conselhos inspirados por Deus, vindos do próprio coração do Senhor para alcançar o nosso coração, tudo bem? Depois tem a seção central com diversos provérbios, capítulo 10 ao 29, em que a gente vê provérbios de diversos assuntos, sobre vários temas. E depois a parte final,
né, capítulo 30 e 31, para encerrar com chave de ouro aí os ditos dos provérbios. Aí a autoria, né, de Salomão, e Salomão é aquele que ficou conhecido como o homem mais sábio do mundo antigo. Tem muita gente que quer fazer pegadinha, né, com o crente, fala assim: a Bíblia tem contradição. Como tem contradição? Vocês falam que Jesus que é a sabedoria de Deus, o cara mais sábio da Bíblia, mas a Bíblia fala que Salomão é que é o mais sábio. Foi o mais sábio do seu tempo. Tanto que hoje a gente reconhece que ele não foi muito sábio em algumas coisas que ele fez, não é? Os tratos comerciais, para resumir, né, aquele tanto de mulher, né? Uma só, amar uma só já dá muito trabalho, não é verdade? Como que ele queria colocar um monte? Não tem como. E o melhor é ter uma só mesmo, e acabou, para o resto da vida. E é curioso que até mesmo um poeta brasileiro, que não era crente, reconheceu isso. Num dos seus poemas ele falou: para viver um grande amor tem que ser homem de uma só mulher, pois ser de todas é de colher, não tem nenhum valor. Então a gente sabe muito bem que Salomão não foi o homem mais sábio do universo inteiro, mas sim Jesus, que é a sabedoria de Deus encarnada. Como a gente vai ver aqui Jesus Cristo em Provérbios, no capítulo 8, que fala que a sabedoria está por aí, ó. Então isso é uma imagem, né? Mas a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco, tá? Então Salomão aqui é apontado como seu autor, né? É conhecido como o homem mais sábio do mundo antigo, escreveu muitos provérbios, poemas, coletou conhecimento sobre várias coisas, e isso vai aparecer muito em Eclesiastes, não é? Até fornecendo para nós uma espécie de método de sabedoria, método para você conhecer as coisas, um método para você ser sábio, observar a realidade. Aí a galera mais jovem fica ligada no detalhe, por causa do seguinte: é exatamente nesse ponto onde o mundo vai querer destroçar a nossa visão, a nossa inteligência, para tornar a gente burro, para tornar a gente ignorante e escravo de Satanás, porque vai distorcer a realidade. Você está vendo que a realidade tem assim, o alto e o baixo, tem o homem e tem a mulher. Aí o mundo vai dizer assim: não existe, o que é isso, homem e mulher? Isso aqui é homem, pode ser mulher, pode ser um gato, pode ser um cachorro. Tanto que hoje tem pessoas que se identificam assim, não é? E aí uma das coisas que os bons pedagogos têm apontado na educação dos filhos: acostume seu filho desde pequeno a encarar a realidade, não ficar criando uma realidade paralela, mas ele reconhecer: aqui tem luz, ali tem sombra, lá fora tá calor, aqui dentro tá frio, ou ameno, né? Tá fresquinho, tá bom aqui. Estão entendendo? Então Salomão, ele se coloca a observar a realidade, e a partir da sua intimidade com Deus também, ele funda uma tradição de sabedoria. Então ele vai criar alguns provérbios, poemas, e vai compilar outros também que vão aparecer aqui no livro de Provérbios. Tudo bem? Conceitos chaves que aparecem aqui, o inicial fica muito claro para nós, e logo no princípio do livro, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é esse temor? O que é esse temor? Tem alguém aqui com medo hoje? Tem alguém aqui com medo? Quem está com medo, levanta a mão. Tem ninguém com medo? E se eu falar com você assim: presta atenção aí, você que está conversando aí, ficou com medo agora? Ficou? Teve gente que falou assim, ficou, mas eu não fui muito enfático, né? Falei: escuta aqui, presta atenção. Agora teve gente que levantou a cabeça, falou: o que houve? A Bíblia está falando de um temor do Senhor que envolve... Algumas pessoas ficam com medo de falar assim: esse temor não é medo, é também, tá?
Porque quando a gente está diante de Deus, o Senhor Todo-Poderoso do universo inteiro, que pode fazer com a nossa vida o que Ele quiser, Ele é soberano, nós somos pecadores, Ele pode fazer com a nossa vida o que Ele quiser, mas do seu infinito amor, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amoroso, no reino do seu Filho, do seu amor. Amém? Então, graças a Deus que o nosso destino agora não é o inferno. Só que Deus poderia ter feito isso conosco. Portanto, o temor do Senhor não é meramente reverência, é uma reverência que nasce do reconhecimento de quem nós estamos diante. O nosso Senhor não é aquele Pai meramente amoroso, bobão, é o Senhor Todo-Poderoso, é o nosso Pai amoroso, mas é o nosso Pai que é a justiça também. Santo, santo, santo. O povo no Monte Sinai, se encostasse no Monte Sinai, por causa da presença de Deus, poderia ser fulminado, eles iam morrer, por causa da presença santa do Senhor. Eles tinham que seguir todo um ritual, todo um passo a passo, porque estavam diante de Deus Santíssimo. Então o temor do Senhor não é meramente reverência, fala, pô, eu te respeito muito, Senhor. É mais profundo do que isso. Mas a gente também só pode reconhecer toda essa grandiosidade do nosso Deus, porque Ele entrou na nossa vida, porque Jesus nos justificou, porque Jesus deu a sua vida por nós. Então abriu os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos, para reconhecer o nosso Pai Santo, Todo-Poderoso. Então o temor do Senhor, estar diante do Senhor, reconhecer o seu poder, reconhecer que Ele é Todo-Poderoso e também todo amoroso, amor que é revelado no seu Filho, é o princípio da sabedoria. Só que presta atenção num detalhe: nós pensamos sabedoria como um elemento intelectual, meramente intelectual. É ou não é? Quando a gente está falando de sabedoria, aquela pessoa é muito sábia, é como se ela tivesse assim, um compilado teórico, um manual de ética na sua cabeça. Só que a sabedoria bíblica, ela é prática. A palavra Hokmah aqui, da sabedoria, que vai aparecer várias vezes aqui, a sabedoria de Deus, que vai ser repetida em Eclesiastes também como a Senhora Sabedoria, é algo prático, que se identificaria com nosso vocabulário com o que a gente chama de prudência, que é aquela inteligência que é colocada em prática, ou seja, um princípio, uma ideia que nos ajuda a viver bem. Não é uma ideia para ficar só aqui no mundo das ideias, para a gente ficar imaginando, elucubrando, refletindo. Não, é para que você viva bem, para que você lide bem com o seu vizinho, para que você trate bem a sua esposa, o seu marido, os seus amigos, trabalhe bem, programe a sua vida, organize sua vida material, sua vida financeira e a sua vida espiritual também. Então é uma sabedoria que vai se aplicar a todas as áreas da vida. E ela começa como? Com o temor do Senhor. Então não se trata apenas de ter medo, né? Mas é um sentimento de reverência, respeito, é uma mentalidade moral, reconhecendo que a gente não é Deus, a gente não sabe todas as coisas, então a gente precisa da instrução do Senhor. Nós não estabelecemos as nossas próprias regras, nem as definições, os conceitos das coisas. É o Senhor quem nos dá o conceito principalmente de certo e de errado. Isso não é uma mera convenção humana. E essa sabedoria, esse temor do Senhor vai nos mostrar também a necessidade de nós nos humilharmos diante de Deus, de nós sermos humildes e nos humilharmos diante de Deus. Então, portanto, a gente precisa aceitar as regras de Deus, as definições que Deus dá de certo e de errado, mesmo quando isso pareça para nós como inconveniente. É uma sabedoria prática. Esse é o princípio
da sabedoria: temer a Deus, viver bem. E o livro de Provérbios vai dizer para nós: se você, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então, estamos aí no capítulo 2, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Estão vendo? Se você tiver um comportamento bom, se você buscar a sabedoria, se você buscar o Senhor, então as coisas vão bem para você. Só que a gente não vai poder ler somente o livro de Provérbios, a gente vai precisar de Eclesiastes. Então, por todo o livro, a gente recebe no início uma série de conselhos, como um pai que está falando ao filho, apelando: olha, ouça os conselhos do seu pai, ouça as orientações da sua mãe, e assim siga-as. Esse ouvir não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ouvir implica em alcançar o coração, e se alcança o coração, você vai viver conforme aquilo que você está ouvindo do Senhor. Amém? Continuando. Então, ainda no capítulo 2, então você entenderá o temor do Senhor, achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Confie no Senhor, confie no Senhor. É isso que ele está prometendo aqui. Já foi. Tópicos e temas abordados aqui. Se você precisa de um livro que vai dizer para você como que você tem que viver, como que você precisa lidar com outras pessoas, com a própria família, vai direto em Provérbios. Vai direto em Provérbios. Só que, como a gente falou, a gente está ouvindo a palavra de Deus, tem que ouvir, entrar no coração e praticar. O livro de Provérbios vai falar sobre vários temas, né? Várias questões da vida: família, viagem, a boa vizinhança, amizade, sexo, casamento, dinheiro, raiva, perdão, álcool, dívida. Vai falar sobre tudo isso. No capítulo 6, por exemplo: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar: pois você caiu nas mãos dessa pessoa, vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Passarinheiro é o caçador de passarinho, o cara que pega aí passarinho, tá certo? Então olha só, se você entrou aí numa situação como servindo de fiador, dando garantia de suas posses para uma outra pessoa, uma pessoa estranha, vai se livrar disso o mais rápido possível. Volta atrás, se humilha, vai lá e resolve esse negócio. Por quê? É armadilha, é armadilha. A pessoa está contigo na mão. E ele continua: advertência contra a preguiça. Esse é um texto muito conhecido, não é? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vocês acham que essa história de procrastinação, ou vou ajudar você a parar de procrastinar, de diversos influenciadores digitais que ajudam a gente hoje, né? Hoje está cheio de gente na internet assim: vou te dar 5 passos básicos para você acabar com a preguiça, vou te dar 5 dicas para você estudar mais e melhor, vou te dar 3 passos simples para você conseguir ler e reter tudo que você lê. É incrível como que na internet está cheio de gente que dá essas dicas.
Cara, isso é maravilhoso. O problema é que a gente ouve e não põe em prática. Se eu mostrar para você aqui quantos vídeos que eu já salvei de exercício físico, vocês vão falar: Daniel, se você estivesse seguindo esses vídeos aí, ó, você estaria melhor que o Schwarzenegger, estaria grandão, né? Infelizmente, a gente acaba fazendo isso, não é? Mas é por isso que o livro de Provérbios nos dá tantas orientações. E é importante não só a gente ouvir o livro, mas a gente vivê-lo. E não vivê-lo sozinho, mas vivê-lo em comunidade, na igreja. É o que a gente vai ver lá em Cântico dos Cânticos. Como a imagem da amada representando a igreja, significa que a gente vive uma vida de intimidade com Deus, não apenas no secreto do nosso quarto, mas sobretudo na igreja, no louvor, na oração, na adoração, no estudo da palavra, na meditação da palavra, com todo mundo aqui junto. Mas isso a gente já vai chegar lá, ó. Advertência contra a preguiça. Aí, ó, observa os caminhos dela, da formiga, e seja sábio. Estão vendo o método filosófico dele aqui? Observa a natureza. Até mesmo a natureza tem em si a presença da sabedoria do Senhor, porque Deus imprimiu ordem em todas as coisas. O homem é que destrói, o homem é que vem com a corrupção por causa do seu pecado. Aí verso 7 do capítulo 6, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita junta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Estão vendo? Essas técnicas que existem hoje não são invenções atuais. O problema da procrastinação, da preguiça, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, desde que o mundo é mundo existe. Isso é coisa do pecado, gente. Mas aí o livro nos diz, a sabedoria de Deus nos diz como que a gente vai curar isso. Observa as coisas ao seu redor. Olha o exemplo da formiga. Você é muito mais que uma formiga. Se a formiga consegue viver uma vida organizada, preparada para o momento lá do inverno, pô, você que é um ser humano, uma criatura de Deus também, mas um filho de Deus, por quem Deus entregou o seu filho, você vai viver de um modo desorganizado, pior do que uma formiga? Você vai se rebaixar, pelo amor de Deus. E aí continua, uma nota importante, cadê? Todos esses tópicos aqui, que são vistos, eles são vistos através de um sistema de valores estabelecido nessa primeira parte aqui do livro. A confiança no Senhor, o princípio do temor do Senhor, como o princípio da sabedoria, como o início da sabedoria, como aquilo que vai nortear, definir, determinar a trajetória da sabedoria. É esse o sentido da palavra princípio. Princípio como príncipe, como o primeiro, é aquele que vai definir toda a rota. Então tudo começa com o temor do Senhor, com a entrega total ao Senhor, com a reverência ao Senhor, com o amor ao Senhor. Amém? Agora você sabe quem aparece aqui em Provérbios? Chuta. Todo mundo com medo. Gente, eu não sou Deus, não precisa ter medo de mim. Temam o Senhor. Quem vocês acham que aparece aqui em Provérbios? Que é do Novo Testamento? Jesus. Falou até com sotaque maravilhoso, já sei que foi Manuel. Jesus, né? Ele fala com a doçura, com o você fala assim, Jesus, eu quero Jesus. Perfeito. Quem vai aparecer aqui, ó? Jesus. Como exemplo, vê aí o capítulo 8. Filipe comentou, quando ele estava falando de 1ª, 2ª e 3ª João, ele fez referência ao gnosticismo e falou do contexto do Evangelho de João também. Jesus aparece ali no Evangelho como o Logos de Deus, como o Verbo divino, a palavra divina. E Logos, em alguns contextos, ele aparece como a sabedoria também. Então os cristãos entendem aqui, Jesus aparece em Provérbios como essa sabedoria de Deus que se revela
como o Logos encarnado de Deus, a sabedoria de Deus encarnada. E aqui aparece no capítulo 8: por acaso não clama a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões. Ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes, e os meus lábios dirão o que é reto. E assim continua. A sabedoria aqui aparece em todo lugar. É uma imagem como dizendo duas coisas básicas: a sabedoria de Deus está presente na criação, mas não somente nas coisas da natureza, mas também na boca daqueles que vivem o temor do Senhor e proclamam a sabedoria do Senhor. E sobretudo na pessoa de Jesus Cristo, que, sendo Filho de Deus, sabedoria divina, Deus conosco, Ele se fez carne, a sabedoria de Deus habitou no meio dos homens. E como bem foi dito agora há pouco, isso para outras culturas, para uma mentalidade que não foi iluminada ainda por Jesus, uma mentalidade mergulhada no pecado, o fato de Deus vir até nós é um tremendo absurdo, como se Deus estivesse se rebaixando. Só que Deus quis mostrar para nós a sua perfeição, a sua luz, a sua verdadeira sabedoria encarnada em Jesus. Amém? Outros dois textos que vão apontar para isso, no Novo Testamento, em Colossenses 2:3, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo faz referência ali a Jesus Cristo. Eles se tornaram carne em Cristo. E enquanto os leitores do Antigo Testamento, de Provérbios, eram guiados por uma sabedoria também, mas sobretudo escrita, como uma espécie de manual, a gente agora tem a sabedoria de Deus encarnada. A sabedoria não é uma palavra, não é um provérbio, não é uma frase bonita e inteligente. A sabedoria de Deus é uma pessoa que se revela para nós e entra em nós e habita em nós. É o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: portanto, Cristo não apenas abrange provérbios, mas de fato se tornou sabedoria de Deus para nós, que é o que é dito lá em 1 Coríntios 1:30. Revisão, vamos ver, características de provérbios. Eles são curtos, fáceis de memorizar, são frases simples, pequenas, são destinados a serem revisitados ao longo dos anos. É para você ler provérbios, não quando você passa só na leitura bíblica anual, mas para você, a cada momento da sua vida, você revisitar o livro. Eles são projetados para ajudar a gente no aprendizado diário e a aplicação prática. Seu propósito é justamente esse: ser orientação prática para a nossa vida diária. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é aceitar a orientação de Deus, viver conforme Ele nos manda. Amém? E todo o livro aqui, ele parte daquele conceito, da relação ali, daquela conversa do pai com o filho. Ele abrange para chegar para diversos temas, até chegar aos 2 capítulos finais, em que aparece aqui o personagem de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que você o sabe. Estão percebendo que é como se fosse uma pessoa no início da vida, ouvindo os conselhos do seu pai, agora chegando ao fim da vida e percebendo: não sei nada. Não é aquela coisa do Sócrates, não, só sei que nada sei.
mas é por conta da intimidade com Deus, por conta da caminhada com Deus, e aí confrontando a sabedoria divina com a realidade, ele chega ao fim percebendo, olha, quem sabe todas as coisas, de quem depende todas as coisas, e no final, quem tem todas as respostas é somente o Senhor. É como se fosse uma preparação para essa passagem já para o livro de Eclesiastes. No início do livro de Provérbios a gente ouve uma série de orientações. Olha, segue o Senhor, segue a sabedoria para você viver bem, para que tudo vá bem na sua vida. Só que aí ele passa pela vida e ele vai ver coisas erradas, vai acontecer coisas que ele não vai entender, situações que ele não conseguirá explicar, coisas da própria, acontecimentos da natureza que ele não vai conseguir explicar, acontecimentos da sua própria vida ou do funcionamento do seu próprio coração que ele não sabe explicar. Como é que pode? Eu já ouvi toda a sabedoria do Senhor e continuo fazendo errado, eu não entendo isso, Senhor. Então chega aqui Agur com essas palavras: estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tem inteligência. Mas ele não está reconhecendo meramente a própria miséria, ele não fica só nisso, ele vai continuar: toda a palavra de Deus é pura. Ou seja, ele não fica só no mimimi, se batendo, dizendo, puxa vida, que sofrimento, essa vida é horrível comigo, eu não entendo nada, eu sou um estúpido. Ele não fica só nisso, porque isso não é produtivo. Você precisa se voltar para o Senhor. E é isso que ele faz. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. E ele continua com uma petição, não é? Duas coisas te peço, ó Deus: não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Está falando aqui para viver a vida com equilíbrio. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor. Viver no equilíbrio, nem com muito, nem com pouco, viver com parcimônia, é esse o pedido que ele faz aqui. E para terminar, perguntas de reflexão, para provocar uma aplicação pessoal em cada um de nós. O livro de Provérbios, ele alimenta a nossa confiança em Deus, e aqui a gente acabou de ler que toda a palavra de Deus é pura. Quanto da sua confiança você tem depositado em Deus? Você tem depositado em Jesus? Ou será que você vai fazer como o confuso ou o estúpido que não confia em Deus, quer resolver tudo com as próprias forças? Ou aquele que vive reclamando que Deus não está olhando por mim, e assim você acaba contrariando a palavra de Deus? Você tem confiado plenamente em Jesus? Então confia. Se você não tem feito isso, agora é a hora. Você tem vivido de fato diariamente no temor do Senhor? Você tem se apegado a esse princípio? Tudo que você vai fazer, todas as decisões que você vai tomar, você faz assim no temor do Senhor? É isso que você faz? É isso que a gente deve fazer. Amém? Agora levanta aí, levanta um pouquinho. Levanta mesmo, fica de pé, fica de pé. Vamos lá. Agora dá uma cotovelada forte no seu irmão aí. Brincadeira, o pessoal está entendendo o que eu estou falando, a gente está se entendendo, nossa comunicação está ótima, tá? Mas teve marido aí que já fez assim, olha lá, hein? Não vai chegar no livro de cântico não, hein? Vai sair daqui antes, vai voltar para Juízes. Olha que Débora está aqui, tem várias Déboras aqui dentro, hein? Que susto foi esse aí? Um bicho? Não sei. Não. Todo mundo acordou? Então repitam comigo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda a palavra de Deus é pura. Amém. Podem sentar. Vamos para Eclesiastes.
agora o bicho vai pegar. Não tem uma música assim? Estou imitando o Clovinho. Clovinho dá essas dicas assim: quando você canta, você alegra a galera. Na verdade, Clóvis sabe disso porque ele estudou grego. Aí ele conhece a sabedoria antiga dos pais da igreja. Sabe esse dito popular que o pessoal fala assim: quem canta seus males espanta? Isso daí não é invenção dos populares não, do povão não. Isso é sabedoria cristã, gente. Sabiam? O canto cristão, nos tratados lá dos primeiros teólogos da igreja, pega aí do século, mais ou menos século I até o século V depois de Cristo, eles entendiam que o louvor cristão, ele tem poderes espirituais, tem o poder de trazer à nossa memória a palavra de Deus, e aí purificar nosso coração dos maus pensamentos, dos pensamentos pecaminosos, das intenções pecaminosas. Ele tem a função também, essa é a função catártica, né? Vou gastar o grego aqui para ver se meu professor vai me dar um ponto a mais. Tem a função também apotropaica. Essa é de afastar o mal, tá? Você canta e afasta o mal. E a função epiclética. Vocês verem como é que eu fiquei treinando a madrugada toda para pronunciar isso sem errar. Esse é o poder de invocar a presença do Senhor. Mas é claro que a gente sabe, a gente carrega Jesus, o Espírito Santo habita em nós, né? Eu entendo, mas quando a gente está junto, a gente adora, a gente clama ao Senhor, o Senhor Deus nos ouve e o Senhor Deus faz coisas especiais no nosso meio. Amém? Como prova disso, quem não faz parte do grupo de intercessão da igreja, pede para alguém te atualizar das respostas de oração que o Senhor tem dado lá. Como Deus é santo, poderoso, misericordioso. Só que no mundo tereis aflições. E o livrinho de Eclesiastes é o limãozinho colocado aí na nossa linguinha, embaixo da nossa linguinha, e tem um golpezinho, né? Tem a galera que é iniciada nas artes ninjas, sabe que tem o golpezinho do limão. Alguém conhece aqui o golpezinho do limãozinho? Dá o limãozinho? Não? Alguém gostaria de servir de cobaia para eu mostrar aqui agora? Depois eu mostro. É bom pegar a galera mais nova, porque eles geralmente não reagem. Quando você faz assim, aí fala assim: que doido, esse cara velho, o que esse fez comigo? Eu vou ensinar o limãozinho, é só aquele apertãozinho assim na ponta da orelha aqui, aí dá uma sensação horrível, que até a garotada mais menorzinha, fraquinha, consegue derrotar o cara grandão. Mas não vai fazer isso agora não. Olha lá os garotos ali, ó. Tá um apertando o outro. Meu Deus do céu. Olha o princípio da sabedoria, gente. Eu também não tenho papas na língua, não devia ter falado nada disso, mas vamos lá. A acidez aí de Eclesiastes, tá? O livro começa aí, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Esse pregador aqui é atribuído também a Salomão, embora os comentaristas imaginem outras hipóteses, mas essas controvérsias relacionadas à interpretação não vão nos ajudar aqui a compreender o recado do livro. O recado é continuar um ensino de sabedoria. Em algumas traduções a palavra Kohelet, ó que eu estou arrasando no hebraico também, gente. Repitam comigo para vocês aprenderem, gastarem o hebraico também. Kohelet. Não é Kohelet não. Tem gente Kohelet, não tem I não. E é um H aspirado. Kohelet. Ó como vocês são lindos, viu? Ó a pronúncia aí, ó, brasileira erudita. Muito bom. Eclesiastes, o Kohelet, pode ser traduzido também não só como pregador, mas como mestre, teacher, professor, profeta, viu? Na Bíblia é onde o professor tem valor, viu? Não é digno de um aplauso? Vamos aplaudir nossos professores. Pô, glória a Deus. Professor ganha pouco, mas ele é louvado aqui, ó. Ouça as palavras do professor, ouça as palavras aí de Kohelet,
capítulo 1 de Eclesiastes, palavras do pregador, Corelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Está vendo? Ele já começa assim, pessimista. Se o livro de Provérbios tinha um tom mais otimista, aqui agora a coisa ficou mais assim, ranzinza, né? Cara, tudo é vaidade. Só que vamos entender essa vaidade? Quando fala vaidade, o pessoal já pensa logo assim, pega o espelhinho do celular e pensa, vaidade é essa coisa de você se arrumar, se embelezar. A vaidade que é dita aqui não é isso. É aquilo que vai aparecer lá em Tiago. O que é a nossa vida? É um sopro, um vapor. A ideia aqui é a ideia de fumaça. Não aquela do churrasco, aquela fumaça maravilhosa que perfuma a nossa roupa, não é? Mas é aquela fumaça que aparentemente para nós tem algum volume, tem alguma coisa ali acontecendo, mas quando você se aproxima não tem nada, não tem consistência nenhuma. Então ele está falando que ele se empenhou, ele vai dizer isso daqui a pouco, ele se empenhou o coração a entender todas as coisas, e aí ele observa a natureza, só que no final das contas ele entende o seguinte, não tem como a gente desvendar esse mistério e te dar uma regra básica, dizer, o mundo, o universo funciona assim. E gente, com todo respeito aos cientistas, aqueles que se empenham a entender a natureza, as ciências naturais, né? Biologia, física, química e companhia, a ciência tem o seu limite também. Deus permitiu que a gente descobrisse coisas incríveis, tremendas, porém ela tem o seu limite também. Então o que ele está fazendo aqui é chegando ao limite das coisas, e ele está dizendo para nós, como ele vai dizer em diversos trechos aqui, como a gente viu no final de Provérbios, repetindo a sabedoria bíblica, olha, só quem sabe todas as coisas é o Senhor, só Ele, amém? Então aparece aí o orador, o professor, não é? E os temas principais, a vaidade da vida, a ilusão da vida. A vida apresenta coisas para nós que parecem consistentes. Querem ver um exemplo? Nossa mente aprende por repetição. Então se você faz uma vez, o negócio deu certo, faz 2 vezes, deu certo, faz 3 vezes, deu certo, você acha que sempre vai dar certo. Quer ver um exemplo? A gente no trânsito, coisa linda, não é? Carioca então super educado. Você fala assim, os caras falaram que na faixa contínua não é para eu cortar ninguém, não é para eu chegar e dar aquela ultrapassada, e na curva é pior ainda, mas deixa eu tentar, e viu, não vinha ninguém, deu certo. Aí de novo, daquela primeira vez deu certo, vou fazer de novo. Faz de novo, faixa contínua, na curva, faz de novo. Aí ele faz de novo, aí ele acha que tranquilo, nunca vem ninguém. Aí num belo dia, um estúpido desse bate de frente com o carro, todo mundo se acidenta, e a filhinha especial dos meus amigos vai para o céu de maneira, acredito eu, né? Vai de maneira precoce, sofrida, horrível, vai. Não tem muito tempo, teve uma pessoa dessa, fez isso lá no túnel de Charitas. Eu pego o meu carro, coloco 200 por hora num retão, eu sempre consigo passar todo mundo, é tranquilo. Aí, sem querer, ele dá uma batidinha no carro aqui da esquerda, e ele não podia imaginar que ele seria jogado, que ele veio, 200 por hora, não sei. A 60 ele não estava, a 80 ele não estava, estava mais. Aí ele bate igual uma bola de ping-pong, ele vai lá para o outro canto, e amassa o outro carro, aí mata as pessoas daquele outro carro na hora. É isso aqui que Eclesiastes está alertando para a gente. Você olhar para a vida e achar que deu certo uma vez, outra, você acha que vai dar sempre certo,
O errado é o errado. Então, se Deus já falou, é errado, não faz, porque vai dar errado. Você olhou, achou um negócio muito bonito. Cara, que coisa maravilhosa, hein? Ai, eu já tenho um negócio desse em casa, mas eu quero outro. Vai dar errado. Tira isso do teu coração. É isso que a palavra de Deus está falando. A gente, olhando para a vida, não tem condição de dar um princípio de sabedoria correto, assertivo, garantido. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, retorna aos seus circuitos. Ele observa a natureza, ele diz que está tudo se repetindo, acontece a mesma coisa, mas apesar dessas repetições, a única coisa que ele vai poder dizer aqui com garantia é dizer o seguinte: todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, é só isso que ele vai dizer. Ele não vai dizer assim: se você fizer o bem, sempre vai acontecer o bem. Se você fizer o mal, você vai ser cobrado também. Tem situações que ele vai dizer aqui: olha, eu estou vendo o corrupto viver bem, estou vendo o desonesto curtir a vida doidado, e estou vendo muita gente boa sofrendo. E aí? O que é certo nessa vida? O certo é que tudo é vaidade, tudo é vapor, é ilusão. A gente não tem como nessa vida se agarrar a nada, porque tudo nessa vida é ilusão. As coisas se repetem, mas o que é permanente de verdade é o Senhor, é a sabedoria do Senhor. Amém? Então o mestre aqui, o professor, ele desconstrói as buscas humanas, as intenções humanas, os desejos humanos, os nossos projetos. Não adianta você fazer planos, não adianta você achar que tem tudo garantido. A garantia só vem do Senhor. Ele sugere que os nossos esforços carecem de um significado duradouro. Por isso o tema da morte vai aparecer de maneira tão ácida aqui, né? Cara, por que você está fazendo tudo isso? Você vai morrer. E aí o que dá sentido à nossa vida é o quê? Fala para mim. O que vai dar sentido à nossa vida, gente? O que vai dar sentido à nossa vida, gente? Olha só, se a gente falar um negócio errado aqui, não tem problema não, gente. O pastor Henrique, ele está lá na conexão. Ele não vai falar para ele, ninguém vai entrar em disciplina não. Tá? Fala aí. É Jesus, está vendo como é que vocês sabem? Gente, é importante que a gente, aqui dentro, final de semana de treinamento. Então no treinamento você tem que suar, aliás, você tem que sangrar. Você sangra no treino para que lá fora você só vai suar. Então você tem que falar a palavra aqui, você tem que se arriscar, você tem que falar que é Jesus, porque aí lá fora, se você for tímido aqui, lá fora vai ser pior ainda. Então fica tranquilo, tá bom, gente? Que eu tenho essa cara assim de brabo, professor brabo, mas eu sou um cara legal, ó. O pessoal do Ibrais sabe disso, faço piada pra caramba. No púlpito eu não faço isso tanto, mas na aula eu sou mais engraçado que Clóvis e Marcão juntos. Você duvida? Ué, vai lá, ó. Mês que vem vai começar um módulo novo do Ibrais, vai lá pra você ver. Vamos estudar João, vai lá. Discurso de despedida, vai lá pra você ver. Quero ver. Vocês estão batendo palma, tô achando que vocês vão lá, hein? Então vai mesmo, hein? Quarta-feira, 7h30, hein? Vamos lá. E se eu não for tão engraçado, fiquem tranquilos, porque sempre tem uma participação especial de Clóvis. Então ele chega lá e, tá legal? Um tema que vai aparecer no livro, O Tempo e a Morte, que são dois mestres que ensinam para a gente lições preciosas. Com o tempo a gente aprende, e com a proximidade da morte, não só a proximidade em termos de idade, né? Agora eu já sou idoso, já tenho 112 anos, a morte já está chegando perto, né? Eu falei, tem alguém que tenha 110 aí, gente? Eu falei 112 para ninguém achar assim, o pastor falou que eu estou próximo da morte. Pelo amor... 176? Matusalém, gente, está aqui. Está chegando perto de Matusalém, falta pouco. Mas estão vendo? Passa o tempo,
se aproxima a morte. A gente que é da igreja, a gente que conhece muitos irmãos, eu sei que tem irmãos aqui que são da área de saúde e são muito confrontados com essa dura realidade da vida, né? Da morte. E aqueles que são mais maduros na vida também já foram experimentados, então já tem uma carga de sabedoria. Mas a gente que está na igreja, a gente também conhece várias pessoas e acaba participando, não que a gente goste, mas a gente participa de velórios. Os irmãos estão indo embora, né? O irmão tal. E principalmente os líderes participam de muitas cerimônias assim. Então essa proximidade da morte faz com que a gente necessariamente, mesmo o estúpido, tem que ser muito estúpido para não fazer essa reflexão. Caramba, um dia eu vou estar ali. Tudo isso vai passar. E o recado que o professor aqui, o mestre, o pregador está dizendo, cara, olha só, o tempo passa, vai chegar a tua hora, porque chega para todo mundo vai morrer. Então o que você tem que fazer? Aproveita a vida ao máximo. Coma, beba, tenha os prazeres devidos, aproveite a vida. Ele não está falando para viver de maneira hedonista, é a palavra de Deus, ele está falando para a gente viver os prazeres da vida que Deus nos concedeu, que Deus separou para nós. Os prazeres da carne, que foram separados e definidos para serem vividos no casamento. Os prazeres da vida, que foram separados devidamente por Deus para serem vividos na comunidade. Faz o teu trabalho, pega o teu provento, o teu dinheiro, aproveita isso. Não fica só acumulando, invista, mas aproveite, faça uma viagem com a sua família, dê atenção à sua família, aproveite o tempo com os seus filhos. É isso que ele está falando aqui para a gente. São poemas, os poemas que aparecem aqui, eles enfatizam a natureza temporária das realizações humanas. O propósito é fornecer uma lição dura, ácida até, sobre a realidade, tá? E aí desafia os leitores a reconsiderar as suas prioridades. Quais têm sido suas prioridades? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? O propósito aqui é mostrar que a realidade da vida não nos fornece nada consistente, nada concreto. Algo permanente, consistente, concreto, só o Senhor pode nos dar. Só o Senhor pode nos dar. O estilo, tanto na abertura quanto no encerramento, o livro começa e termina com várias reflexões sobre tempo e morte. Como a palavra do sábio, as palavras dos sábios chegaram ao fim, tá? Então é como se no livro de Provérbios ele começa novo e vai chegar à maturidade, aqui ele está observando o início da vida e o fim da vida, não a chegada apenas à maturidade, mas o fim dela efetivamente. E aí, para ensinar isso, várias metáforas vão aparecer. O mestre é comparado a imagens de correção. Então as palavras não são meros conselhos, são palavras de correção, para a gente corrigir o nosso caminho. É o cajado do pastor, é o aguilhão, né? Aquela vara pontiaguda usada para espetar o gado, para coloca de volta no caminho. Essas metáforas, elas sugerem então que as palavras do mestre, as palavras do professor, do pregador aqui, do Kohelet, elas podem ser até desconfortáveis, incômodas, mas elas têm o objetivo de colocar a gente na direção certa, né? Por exemplo, no capítulo 3, um dos capítulos conhecidos, que vai falar sobre o tempo, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar que se plantou. E aí ele vai falando desses contrastes da vida, os altos e baixos, tempo de matar e tempo de curar. Não fala de matar, fala só de curar, fala só de coisa colorida, fala só de coisa maravilhosa, fala da gente comer, beber, dormir, brincar.
Esse é um sinal da geração do nosso tempo. As pessoas só querem as coisas boas. As pessoas abrem a internet e acham que o mundo é essas mil maravilhas que aparecem aqui. Todo mundo feliz, todo mundo bonito. Tudo no mundo é instagramável. O que Eclesiastes está falando para a gente não é. A realidade é muito mais dura, ácida e até feia do que a gente pode fotografar no Instagram, ou seja lá onde for. E aí no verso 9 ele diz, do capítulo 3, que proveito tem o trabalhador daquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele nos atingir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. E aí ele fala aproveitar a vida em tudo. Tem gente que espiritualiza tudo demais, né? Acha que você vai viver só orando, louvando, vai viver de luz solar. Não existe isso. Ele continua: sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus, é presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Então, várias metáforas aqui apresentadas para que a gente esteja ligado na correção do Senhor, como um cajado, como um aguilhão. E aí, principais lições que são ditas aqui: a busca da vida frequentemente carece desse significado duradouro, tudo é vapor, tudo é vaidade. A inevitabilidade da morte coloca com as realizações humanas numa perspectiva de etérea, Eita! O Senhor está mandando um vento aí para cair. Vamos seguir, acho que é o Senhor avisando. Cristo em Eclesiastes. Salomão escreveu aí Eclesiastes como uma advertência àqueles que tentam encontrar o sentido da vida sem Deus, só no mundo. E, como ele diz, de fato viver sem Deus é impossível, pois ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, como a gente leu aqui no capítulo 3, verso 11. Mas essa sabedoria de Deus, esse sentido da vida, ele só pode ser alcançado em Cristo Jesus. E aí só que Cristo veio fazer ainda mais. Ele não veio só tornar a nossa vida suportável, mas sim veio para que tenhamos vida plenamente. Cristo permanece como o único pastor, é Ele quem tem o cajado para nos colocar no trilho certo, e é Ele quem é a fonte de toda a sabedoria. Amém? Perguntas para reflexão. Como é que o conceito de vaidade em Eclesiastes tem aparecido na sua vida? Será que você tem dado muito mais confiança às coisas da vida que não são permanentes, às coisas que são ilusórias, às coisas que são transitórias, ou você tem colocado toda a sua confiança no Senhor? Como que o tempo e até mesmo a questão da morte tem aparecido para você na sua vida? Você tem encontrado o sentido, na verdade, não só da morte física, mas visto que a morte de Jesus é que dá um novo significado para a nossa vida? Ou você tem simplesmente olhado para essas coisas da vida e ficado desesperado? Mas aí passamos pela sabedoria, pela dor, a acidez, agora vamos para o amor. Agora, pessoal, aquela galera de menor, por favor, saia. Vamos lá para Cântico dos Cânticos. Brincadeira. Aqui agora vem a parte boa da parte de sabedoria aí, que é os livros poéticos, que é Cântico dos Cânticos. Aqui, logo no início, quem começa a falar? Abre aí tua Bíblia. Quem que começa a falar? É a esposa. Quem começa a falar e quem mais fala aqui em Cântico dos Cânticos? A esposa.
E gente, isso não é uma piada não, é porque aqui a esposa, já vou dizer para você, é a imagem da igreja do Senhor. E aí quem mais tem que falar, declarar o seu amor ao Senhor? Quem mais é que tem que falar? É a igreja. Então a igreja precisa estar sempre nessa atividade, declarando ao Senhor o seu amor, em oração, em meditação, em adoração, amém? Então, mas isso serve de lição também para os homens em casa. Quem começa a falar, termina a falar, e quem mais tem que falar é a esposa, tá? É a mulher, tá? Gente, não é brincadeira não, o pessoal tá rindo aí, ó. Pô, você quer sair daqui como? Cântico dos Cânticos, o melhor de todos os cânticos. Temas e estrutura que aparece aqui, as vozes do poema. Quem mais fala aqui é a mulher. Tem a amada e o amado. O amado servirá, ou esposo servirá como imagem do próprio Deus. Começa assim, Cântico dos Cânticos, também de Salomão. Beije-me, ó, vou ler até devagar e com cuidado, ó. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como o perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. O que será que aconteceu ali? Os casados sabem. A galera aí mais jovem deixa para descobrir, ó. Pergunta para o seu pai e para sua mãe. Deixa eles... Agora é com vocês, ó. Aí, ó, Moreco. Moreco chegou a baixar a cabeça ali e fazer assim, ó. Outra coisa que vai aparecer nos diálogos aqui da esposa, da amada com o seu amado, eles estão durante o livro inteiro, um perseguindo o outro, um buscando o outro, e quando um não acha o outro, ou quando está afastado do outro, eles sofrem. Então, há um contraste aqui entre o desejo e separação, desejo de estar com o amado, desejo de estar com a amada, desejo de celebrar o casamento, e assim, sendo uma só carne, viverem para sempre como um só. Então, os poemas que retratam aqui o desejo intenso do casal de estar junto, muitas vezes vão representar não só a união, mas a separação também, o quanto que isso é sofrido, de maneira que para nós, com essa metáfora de Cristo e a igreja, serve também para a gente entender que a igreja, desejando sempre a intimidade com Jesus, não pode viver separada de Jesus. Então a narrativa aqui em Cântico dos Cânticos, ela flui por várias cenas em que acontece uma progressão linear, de vai, ainda que linear no sentido desse vai e vem, tá bom? Que é constante, né? Esse desejo, enfatizando essa natureza cíclica do amor, de desejar, mas por conta das situações da vida e outras situações aqui, vivem separados às vezes. Outras coisas que aparecem aqui no livro, imagens e metáforas da natureza. Os poemas exploram aqui a atração física sendo expressa, sendo ilustrada pelas coisas da natureza, os animais, árvores, às vezes até construções arquitetônicas. Então, todas essas imagens para mostrar como a atração física e a conexão emocional entre os amantes é muito forte. E também a natureza do amor. A conclusão dos poemas apresentados aqui, ela sintetiza, ela resume o poder da intensidade do amor. Então, se por um lado, Provérbios apresenta para nós a sabedoria de Deus, dando para nós uma série de orientações sobre a vida, Eclesiastes vai mostrar que, apesar de todas essas orientações, seguir pela vida não é algo simples, é algo complexo, que a gente acaba enfrentando perigos, acaba enfrentando coisas difíceis, desafios na vida que representarão para nós até perigos de morte. Resta-nos então aproveitar o amor do Senhor. Resta-nos então declarar ao Senhor
todo o nosso, não só declarar ao Senhor o nosso desejo de união com Ele, mas buscar essa realização no louvor, na adoração, na oração, na vida da igreja, na devoção ao Senhor diariamente. Amém? O esposo responde, né? Logo depois, no verso 8, no capítulo 1, se você, a mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. Claro que as imagens são essas aqui, tá bom, gente? Ele não vai... Imagina que ele falasse aqui, minha querida, você é tão linda quanto a... Vou nem falar o nome de uma atriz, não, para não criar polêmica. Porque se você fizer isso em casa também, fala, meu amor, imagina eu chegar para minha esposa, Bruna, você é tão linda quanto aquela atriz fulana de tal. Ela vai olhar para mim e vai falar assim, quê? Ó, a sala está ali, aproveita, tá? Vai dormir na sala, tá? O recado está dado, fica a dica. E ele continua, comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. É a imagem de força, de beleza, de elegância. O seu rosto fica lindo com os enfeites, o seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. Uma coisa muito típica da cultura oriental é as mulheres se enfeitarem, mas não para mostrar a sua própria beleza apenas, mas a prosperidade, a importância, o valor da família ou daquele clã era demonstrado pela beleza da mulher, pelos enfeites da mulher. Isso acontecia na cultura antiga. Desejo de separação já foi, imagem de metáfora já foi, natureza do amor. Aqui em Eclesiastes, então, a gente vê o amor de Deus sendo refletido no amor humano. Então o amor humano, a relação homem-mulher, está refletindo, espelhando o amor de Deus pela igreja, o amor de Jesus pela igreja. Não é à toa que no Novo Testamento aparecerá essa imagem, não é? O próprio Paulo vai tratar isso como a igreja sendo a noiva e Jesus Cristo o noivo. Isso talvez seja uma coisa que já faça parte do nosso imaginário, tá? Jesus Cristo em Cântico dos Cânticos. As palavras de Salomão aqui, elas vão criar uma série de imagens que são o retrato do casamento, até chegar à cerimônia, à celebração da cerimônia. Quando o esposo diz, deseja sua amada, deseja sua esposa, a esposa responde, dizendo que eu quero estar contigo, vou levar você aos aposentos dos meus pais. Então as imagens de casamento aqui são muito fortes e ilustram o relacionamento, no contexto do Antigo Testamento, o relacionamento espiritual de Deus com Israel. Então, a noiva é Israel, o noivo, o esposo, Deus, e o amor que permeia os dois, seria uma imagem da aliança do Senhor, seria uma imagem do pacto que Deus firmou com o seu povo. E aí, no Novo Testamento, a gente vai entender isso como o mistério de Cristo e a igreja, o relacionamento de Cristo com a igreja, como Paulo vai fazer referência em Efésios 5:32. Então Salomão vai mostrar o amor do amado por sua amada, e a gente, através de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, vai entender que essa amada é a igreja e o amado é o próprio Senhor Jesus. Amém? Eu brinquei tanto para chegar nessa parte aqui, eu estou mais sério, não estou? Que eu fiquei com medo de falar coisas aqui muito calientes, né? E aí acabar escandalizando os irmãos. Perguntas para reflexão. Estão lembrados aí que a mulher fala mais, tá? Então a mulher, como imagem da igreja, a igreja precisa estar sempre declarando ao Senhor o seu amor de todas as formas possíveis, com oração, com a meditação, a repetição da própria palavra, com a adoração e com atos.
O livro vai mostrar para nós a natureza do amor. O amado e a amada, unidos através do pacto do amor, da aliança do amor, é um pacto que não pode ser desfeito, é um pacto que nenhum ser humano pode romper. E aí fica a reflexão final para nós o seguinte: quais têm sido as palavras que você tem dirigido ao Senhor? Tem sido essas declarações de amor? Você tem dito ao Senhor assim, como a esposa dirá no capítulo 8: eu sou uma muralha e os meus seios como as suas torres, por isso eu sou para ele como aquela que encontra a paz. Falei seios, né? Está na palavra. Ela está falando aqui como uma imagem de força. Você tem essa coragem de declarar ao Senhor: Senhor, eu sou uma força do Senhor, eu me coloco aqui a serviço do Senhor e nada vai me parar. Eu vou declarar o meu amor ao Senhor, eu vou declarar que eu estou aqui para falar da fé em Jesus Cristo. Você tem declarado o teu amor e colocado diante de Deus com este serviço, com essa disposição? Durante todo o livro, a amada vai responder ao Senhor, responder ao esposo dessa forma. E quando ela fala aqui dos seus dotes físicos, ele não está falando apenas dos dotes físicos, está falando de toda a sua beleza está diante do Senhor e é entregue ao Senhor. A esposa ainda continua no capítulo 8, verso 12: a minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1000 moedas e os que guardam o fruto dela as suas 200. E depois ela continua: venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Ela declara finalmente ao Senhor: eu tenho pressa do seu retorno, eu tenho pressa da sua volta, Senhor. É isso que você tem declarado ao Senhor? Você tem dedicado a sua vida de tal forma ao Senhor, que tem declarado todo esse amor e essa dedicação total ao Senhor? Que a gente faça assim para o nosso Mestre, Senhor, o esposo da igreja, que é o nosso Senhor Jesus. Amém?